Após o advento do modelo Toyota de produção, a disputa por mercados acirrou a competitividade entre as organizações, não apenas nos novos mercados que despertaram para a oportunidade de consumo, mas também nos mercados maduros, desejosos por novas experiências. Ao compreenderem que o diferencial competitivo se encontra na compreensão do valor para o cliente, as empresas desenvolveram meios de antecipar aos movimentos de seus concorrentes, construindo estratégias para se posicionarem na vanguarda do mercado. Neste vídeo, veremos como as empresas constroem estratégias para conquistarem posições no mercado por meio da compreensão dos movimentos de seus concorrentes e dos desejos de seus clientes. O domínio de novas fontes de energia, mecanização do campo, permitiram que as fábricas assumissem uma posição nunca antes imaginada na sociedade, como fontes da evolução do meio urbano. A sociedade ganhou uma nova estrutura em razão das novas cidades e a riqueza das nações passou a ser orientada pela capacidade de produção. O acirramento da concorrência foi fomentado pela disseminação das tecnologias e dos métodos de produção que nivelaram as atividades empresariais. A Toyota tem uma participação significativa nesse processo, pois foi pela imitação do conceito de produção enxuta que outras empresas pequenas se tornaram empresas de classe mundial. Essas empresas perceberam que a correta interpretação do conceito de valor para o cliente representava a vanguarda do mercado. Valor para o cliente não representa meramente preço ou desconto, como a palavra sugere, mas um conjunto de benefícios que o cliente percebe e atribui, além da utilidade, também a satisfação. Por interpretar corretamente o valor para o cliente, alguns produtos se tornaram ícones de mercado, sendo preferidos mesmo quando comparados a produtos similares e até mais baratos. Os produtores então perceberam que essa estratégia de incluir satisfação em seus produtos representava o diferencial competitivo, ou seja, o componente que definia a escolha. No final da década de 1970, Noriaki Kano, professor da Universidade de Tóquio, propôs um modelo para medir a satisfação do cliente. Ele considerava que nem todos os atributos de desempenho de um produto ou serviço trariam satisfação igual para seus clientes. A análise parte de um eixo horizontal em que se posicionam todos os requisitos de um produto que podem ser atendidos ou ausentes. O eixo horizontal é contado por outro em que se avalia cada um desses requisitos quanto à satisfação ou à insatisfação dos clientes. Esses 4 quadrantes servem para posicionar os requisitos que os clientes esperam nos produtos. Esses requisitos, conforme seu posicionamento, são classificados como explícitos, quando são determinados pelo próprio cliente, ou seja, o cliente adquire um produto desde que ele possua esses requisitos. Esse traço que vai da porção inferior do gráfico à esquerda para a porção superior à direita descreve onde os requisitos explícitos podem se encontrar. Se eles se encontrarem na porção superior, o cliente ficará satisfeito. Se o requisito esperado pelo cliente, então, estiver na porção inferior, então ele não está presente no produto, deixando o cliente insatisfeito. Existem também os requisitos obrigatórios. Esses requisitos precisam integrar o produto, embora não sejam vistos ou até mesmo lembrados pelos clientes. Eles atendem, sobretudo, condições construtivas ou de segurança do produto. Se eles estiverem ausentes, as falhas que o produto poderá apresentar acabarão por deixar o cliente insatisfeito ou, se eles forem atendidos, talvez o cliente nem mesmo se dê conta disso, mas não ocorrerão falhas que possam deixá-lo insatisfeito. Por fim, os requisitos atrativos traduzem o diferencial competitivo do produto. Isso significa que
Se eles não existirem, o produto se nivela aos concorrentes e poderá ser preterido numa compra. Entretanto, se ele existir, esse diferencial competitivo influenciará a escolha do cliente. A inovação é um diferencial competitivo. Pode ser compreendido como algo que o cliente deseja, que o deixa satisfeito e está presente apenas nesse produto, sem que haja um concorrente similar. Além do modelo de Kano, outros modelos foram criados para relacionar as capacidades da organização ao valor esperado pelo cliente. Um deles é o conceito de fatores críticos de sucesso. Fatores críticos de sucesso são condições oferecidas pelos produtos que são determinantes para a escolha dos clientes. Como a escolha entre vários produtos similares é algo pessoal, entende-se que os clientes potenciais utilizam alguns fatores também pessoais em suas escolhas. Esses fatores são divididos em 3 tipos de critérios. A escolha se inicia pelos critérios qualificadores de pedidos. Esses critérios estão associados às funcionalidades básicas procuradas nos produtos, sem as quais ele nem teria chance no mercado, considerando que os concorrentes já os adicionaram em seus produtos. E, no mínimo, a empresa deve se nivelar ao seu concorrente, senão ela não poderá participar do mercado. Por exemplo, até a década de 1990, nem todos os carros eram montados com direção elétrica. Naquele momento, esse item não era considerado um critério qualificador de pedidos, ou seja, não era um item esperado na aquisição de todos os carros. Entretanto, hoje, pelo fato de todos os automóveis serem montados com direção elétrica, ela passou a ser um item básico de qualquer veículo. Logo, os consumidores a consideram qualificador de qualquer compra. Outro critério são os menos importantes. Continuando com o exemplo da direção elétrica, o que interessa para o consumidor quanto a esse item é a facilidade que ela confere nas manobras do veículo, não é mesmo? Existem várias tecnologias por trás desse benefício. Ela pode ser uma direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica movida a motor. Mas a grande maioria dos consumidores, se não todos, não se interessa em saber sobre a tecnologia presente nesse item. Basta que o carro seja fácil de manobrar, que estará tudo bem. Por isso, o critério é denominado menos importante. Não porque a tecnologia não seja importante, mas porque o consumidor não a relaciona com algo que deve escolher ou utilizar para tomar a decisão de compra. Ela é como assim um fantasma. Está lá, mas ninguém percebe. Por fim, existem os critérios ganhadores de pedidos. Esses critérios são aqueles que o consumidor considera quando decide pela compra de um produto. Depois de comparar com outros similares dos concorrentes, mas que, segundo seus critérios de escolha, são inferiores. Esses critérios compõem os fatores críticos de sucesso, pois representam as expectativas dos consumidores e devem estar compreendidos na proposta de valor da empresa, de maneira que garantam a vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Tanto o modelo de Kano quanto os fatores críticos de sucesso são eficientes para relacionar as capacidades internas da organização com o valor que o cliente determina. Essa análise proposta pelo modelo ou pelos modelos satisfaz em parte a necessidade de identificar o que pode representar uma vantagem competitiva para a empresa, desde que o produto tenha, além dos requisitos obrigatórios e explícitos, também os requisitos atrativos. Mas o mercado competitivo não é definido apenas pelas relações entre os clientes, a empresa e seus concorrentes. O modelo das 5 forças descreve como funciona o mercado competitivo. Vamos ver. Na década de 1980, Michael Porter
descreveu um modelo em que considera as leis de mercado sob o ponto de vista da competição entre as empresas. Nesse modelo, denominado modelo das 5 forças, a empresa é analisada sob a ação de 5 forças de mercado. Com 2 delas, a empresa busca negociar alianças. A primeira são os fornecedores, com os quais as empresas negociam qualidade, prazo de entrega, custos e, eventualmente, exclusividade para não beneficiarem os concorrentes. A empresa também negocia com os clientes a oferta de valor, no padrão de suas expectativas, buscando a fidelidade nas aquisições. Outro agente de mercado que exerce pressões sobre a empresa são os concorrentes. Como rivais, exercem sua força para se posicionarem à frente da empresa no mercado. Entretanto, se a concorrência não cresce, o nível de rivalidade permanece inalterado e permite construção de estratégias. Mas, se outros agentes resolvem participar do mesmo mercado, então esses novos entrantes representarão ameaças, pois disputarão o mercado existente, acirrando ainda mais a concorrência. Dependendo do nível de ameaça, a empresa pode decidir sair do mercado, sobretudo se os concorrentes ou os novos entrantes lançarem bens substitutos, produzidos com novas tecnologias, possuidores de fatores de diferenciação que atendem a mais requisitos que os produtos existentes no mercado. O modelo das 5 forças demonstra que, sob as pressões do mercado, mesmo quando a empresa detém a vantagem competitiva, deve estar atenta às ameaças da concorrência, que pode modificar o padrão de fidelidade de seus clientes. Uma condição fundamental para que a empresa construa uma imagem forte no mercado é manter-se fiel aos seus princípios éticos e de qualidade. Isso é realizado por meio da declaração de sua visão, missão e valores. A missão da empresa é o propósito pelo qual ela opera. Nesse âmbito, ela deve reconhecer quem é o cliente e qual a sua interpretação de valor, para que ela, a empresa, seja capaz de canalizar os esforços para um modelo de negócios que seja capaz de oferecer os produtos e serviços por eles demandados. Para completar a proposta de valor, a empresa define em seu modelo de negócios a tecnologia necessária para o desenvolvimento dos produtos e serviços, definindo também as estratégias mais adequadas para o mercado em que atua. A missão advém da visão do empreendedor, que por sua vez descreve onde o empreendedor posiciona a empresa no futuro. De certa maneira, a visão é o cenário idealizado para a empresa no futuro e a missão o caminho que ela deve trilhar para chegar a esse cenário. Os valores são os elementos que a empresa se utiliza em sua missão. Eles guiam a empresa ao longo do tempo para que ela atinja seu objetivo, ancorando-se na moral e na ética. Em sua missão, as organizações precisam definir objetivos e, para atingi-los, é necessário que realizem um planejamento estratégico. O plano estratégico advém da gestão estratégica, cujo objetivo é assegurar que a entrega de valor é definida na visão e na missão empresarial. Ele é composto de um conjunto de ações que, tomadas ao longo do tempo, permitirão à empresa entregar o valor esperado para todas as partes interessadas. A missão e a visão estabelecem os objetivos estratégicos e definem a gestão estratégica, cujo objetivo é desenvolver diagnósticos do ambiente externo, que é o mercado, para orientar suas ações no ambiente interno, que é a empresa. Busca potencializar resultados no tempo necessário e no padrão desejado, validando os objetivos estratégicos. Após a validação, as estratégias são formuladas. As estratégias devem estar em sintonia com os diagnósticos previamente estabelecidos, de maneira que uma estratégia não invalide a outra. Por isso, ao longo de sua implementação,
é necessário observar os princípios de governança para que não ocorram conflitos de agência. Conflito de agência ocorre quando há divergência na aplicação de recursos que culmina na ampliação da oferta desses recursos para um agente em detrimento do outro. Para evitar esse problema, ocorrem constantes revisões nas estratégias formuladas. É por isso que o plano estratégico, embora seja desenvolvido para 5 anos, é revisado anualmente. Por fim, os indicadores de desempenho são instrumentos de controle que permitem verificar em que nível ocorrem os resultados previamente definidos e se as estratégias são eficientes para permitir o atingimento dos objetivos. A gestão estratégica necessita do diagnóstico do ambiente interno e externo. Para isso, são necessárias as informações globais sobre o relacionamento da empresa com o ambiente concorrencial, seus clientes e outros agentes. Como o mercado está em constante mudança, essas metas também são evolutivas e buscam sustentar a empresa diante do acirramento da concorrência. Para buscar contornar obstáculos, as empresas definem estratégias para atingir as metas de competitividade. Estratégias são ações que visam transpor as dificuldades e atingir objetivos. As estratégias dependem do reconhecimento dos impactos das variáveis de mercado sobre os negócios da empresa. E uma ferramenta que orienta o desenvolvimento de estratégias é o modelo SMART. SMART é acrônimo de Specific, Measurable, Attainable, Realistic e Time-Bound, ou, em português, específica, mensurável, atingível, realística e temporizável. SMART é um checklist que serve para confirmar que uma meta é específica, ou seja, é simples de ser atendida, mensurável, que pode ser traduzida em números, como obter percentual de mercado em 10%, reduzir reclamações em 50%, atingível, que se saiba como fazer para se obter o resultado pretendido, realística, que pode ser alcançada e que se possa estabelecer um prazo para que ela seja atingida, ou seja, temporizável. O cenário competitivo é submetido a reavaliações constantes por meio de indicadores de desempenho que avaliam se as estratégias adotadas estão permitindo que a gestão alcance as metas pretendidas. Todo esse esforço converge para a construção da inteligência competitiva. A inteligência competitiva é um processo composto por 5 fases encadeadas e retroalimentadas, demonstrando que ele é perpétuo, termina e recomeça em seguida. Na fase de planejamento e direção, realiza o diagnóstico interno e externo. Na fase de coleta, os competidores são mapeados, observados e compreendidos quanto às suas forças e suas fraquezas. Na fase de processamento, são cruzadas as informações sobre os relacionamentos da empresa com o ambiente externo e avaliadas suas capacidades para enfrentá-lo. Uma ferramenta muito utilizada para isso é a matriz SWOT. A matriz SWOT é um modelo sistêmico que demonstra as relações da empresa com o ambiente concorrencial e o cliente. SWOT é acrônimo de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Sua análise abrange o ambiente interno, que é a empresa e suas condições de atendimento, e a análise externa, ou o ambiente em que a empresa se insere. No ambiente interno, as forças são as aptidões que a empresa tem para se posicionar diante de seus clientes. Eles definem o que esperam como entrega de valor e a empresa compara o que é capaz de entregar com o que os seus clientes desejam. O que ela entrega com folga são as forças e as entregas em que ela deixa a desejar são as fraquezas. Na avaliação externa se encontra a comparação que a empresa realiza diante do mercado. Oportunidades são condições observadas pela empresa que ela consegue transformar em benefícios para si e para seus clientes. Já as ameaças
são as condições que a empresa não consegue transformar em benefícios, porém, seus concorrentes sim. Esse lado da matriz, portanto, define as relações da empresa com o mercado. Naturalmente, todos os quadrantes estão relacionados. Por exemplo, é correto interpretar que uma força pode conduzir a empresa a explorar melhor uma oportunidade e uma fraqueza pode colocar a empresa diante de uma ameaça. Portanto, as forças precisam ser conservadas e amplificadas. As fraquezas precisam ser corrigidas e evitadas para que as oportunidades possam ser ampliadas e as ameaças reduzidas. Depois da fase de processamento, temos a fase de análise e produção, em que agentes internos desenvolvem uma avaliação dos cenários obtidos. Suas opiniões são exaustivamente comparadas para se chegar a um consenso sobre as estratégias que devem ser adotadas. Na fase de disseminação, o conhecimento consolidado nas fases anteriores é executado pelos agentes e os resultados positivos ou negativos são utilizados como base de aprendizado. Na fase de disseminação, os colaboradores e suas ações são analisados para que as melhores ideias sejam replicadas em outros ambientes da empresa. Uma ferramenta que ajuda nesse processo recebe o nome de lições aprendidas. São oficinas de aprendizado em grupo em que as pessoas são incentivadas a relatar processos bem-sucedidos ou problemas enfrentados. Essa prática posiciona o elemento humano como fator-chave para o sucesso da organização empresarial e produtor de valor. Isso demonstra que, embora a automatização dos processos tenham permitido às empresas alcançarem avanços significativos, o capital humano ainda se encontra no centro da criação de valor. Mas esse é um conceito que nós abordaremos no próximo vídeo. Tchau!